Aqui, tá gravando? Então vamos continuar aqui, pessoal, nossa aplicação. E aí que a gente tinha acertado para hoje, né? Que a gente ia desenvolver aqui, né, uma forma de quando o usuário não está logado, né, nesse caso aqui ele não está logado, né? E ele for adicionando aqui, né, os itens no carrinho de compra, isso vai ser salvo no local storage, né, do browser, certo? Local storage é assim, um espécie de banco ali que existe ali no banco, ali no browser, que você pode utilizar para salvar os dados aqui de uma dada aplicação. E quando o usuário faz um reload ali da aplicação, né, que no browser os dados não são perdidos, né? Tá? Lembrando que quando você faz aqui, olha, mais aqui, olha, você está mudando o contexto, né? Assim, dados do contexto aqui da aplicação, e esse dado aqui ele fica na memória da aplicação, tá? Fica na memória do browser, certo? E aí, se você der um Ctrl R, você perde o dado, olha só, tá com zero lá de novo, certo? Então, quando você salva no local storage, você dá o Ctrl R, aí o dado não é perdido, tá? Então a gente vai salvar ali, né, no local storage quando o usuário não tiver logado, mas quando ele tiver logado, a gente vai salvar nosso banco de dados lá, né? Porque lá no banco de dados, pessoal, a gente vai ter que abrir aqui, né? Eu vou abrir aqui os slides, mas um purchase, né? Que é purchase do usuário, uma compra do usuário, uma compra no banco de dados associada a um usuário, certo? Então, assim, eu não posso criar um purchase ali que seria um cart, né? Se não tiver um usuário associado, então, no caso, eu não posso adicionar um purchase do guest, né? Tem que estar associado a um usuário. Por isso a gente vai salvar aqui no local storage, tá? Eu estava pensando, isso aqui não é uma solução ideal, uma solução provisória, porque assim, quando o usuário não está logado, ele adiciona itens no carrinho de compra, a gente salva no local storage, e aí depois o usuário loga, o que acontece? Né, com o que está no carrinho de compra. Né? Sobre isso a gente não vai tratar aqui, tá, pessoal? Eu vou colocar só dois diferentes ali do o local storage do cara, de quando o cara não está logado. Quando ele está logado, a gente salva ali no banco, mas assim, para a solução definitiva, teria que estar outro espaço ali também, até para sincronizar, né, o que está no local storage com o que está no banco, né? E vice-versa, no caso. Então, olha só, eu vou abrir aqui, pessoal, o nosso. ah, o nosso slide, né? Que tem lá assim, todo o banco de dados ali, né? Então, deixa eu abrir aqui, aulas, web, PW2, API, esse cara aqui, ó. Vamos aqui atrás do esquema do nosso banco de dados. Aliás, a gente pode já começar aqui a aula, né? Implementando a parte do back-end, né? Se a gente fazer rapidinho, implementar aqui a parte do back-end ali com as tabelas, né? Lá naquele Prisma Schema, colocar ali os dados da tabela e tudo mais, e já implementar algumas rotas para a criação de itens no carrinho de compra e criação do próprio carrinho de compra também, né? Então tá aqui, ó. Tá aqui, certo? Então, né, o purchase no caso, né, tem user ID, tem o status. E olha só, o que a gente pode fazer, olha só, né, quando o usuário ele está colocando itens no carrinho de compra, a compra ainda não foi efetivada, certo? A gente vai definir isso pelo status aqui. E a gente vai definir também que um usuário só pode ter um carrinho de compra, né? Um carrinho de compra. Então, assim, o usuário pode adicionar itens no carrinho de compra e aí depois ele pode efetuar a compra, a gente zera o carrinho de compra, não vai ter mais nada ali. E aí, se o usuário adicionar novos itens no carrinho de compra, ele vai novos itens, né, no carrinho de compra, vai criar um novo purchase aqui para ele, tá? Essa é a ideia, tá, pessoal? Então, lembrando aqui, né? Um carrinho de compra, né? Uma compra, né? Ela tem um conjunto de itens, né? De produtos, né? Com as suas respectivas quantidades, né? E está associada a um produto, né? Então, vê que é um relacionamento N para N entre purchase e product, porque né, uma compra pode ter N produtos com N quantidades, né? Então, é um relacionamento N para N, certo?
e o produto pode estar também em compras, claro, certo? Tá, pessoal? Então vamos iniciar, então, implementando isso aqui no nosso Prisma, tá? Colocando isso aqui no nosso Prisma. Então, só vou fechar isso aqui tudo. Isso aqui é só do front-end. A gente vai tratar do front-end depois, ainda, eu acho que nessa aula ainda. Vamos aqui começar a trabalhar no back-end, colocando aqui, né, o esquema do nosso banco de dados aqui no esquema.prisma, tá? Beleza? Que a gente já tinha criado aqui, né? Product, User, User Type, Session também, mas a gente não tinha criado ainda, né? Purchase, nem Purchase Item, nem, não, falta só esses dois aqui, né? Vamos começar aqui por Purchase, então, tá? Então vamos lá. O que é? Model, Purchase. Esse cara aqui, pessoal, eu vou copiar e colar aqui, olha. Para não ter que digitar, olha só. Esse aqui é o ID, como é o ID de toda a tabela aqui, certo? De todo o modelo aqui. Vou colocar esse cara aqui, né? Ele vai ser um ID baseado em UID, certo? Então ele é uma string, né? Ele é uma string, tem 36 caracteres. E eu também vou aproveitar esses dois caras aqui, olha só. Created Edge e Updated Edge também. Para a gente não ter que digitar. E fora isso, a gente tem ali, olha só, a compra, ela está associada a um usuário, né? A um usuário, então vai ter um User ID aqui, nosso chave primário. Como a chave primária de User ID tem que ser do mesmo tipo da chave primária de usuário, né? Que no caso também é uma string e é também um db.char36, certo? Beleza? Então essa aqui é a chave estrangeira. E aí vamos criar o relacionamento, então user vai ser do tipo user, e aqui, o que é mesmo, pessoal? É relation, né? Relation. Aí aqui é fields, aí é a chave estrangeira, references, e aqui é o ID. Bem, fazendo isso, a gente adiciona então essa relação, né, entre a tabela user e purchase, certo? E agora, né, se você for aqui em user, você vê que o usuário agora tem um conjunto de compras, olha só, purchase, certo? Né, já tem um conjunto de compras ali, né, o Prisma já fez isso aí pra gente. A gente só precisa agora colocar uma outra coluna aqui chamada status, né? Que a gente pode colocar com um tinyInt, né? bb. Certo? Né? Então a gente pode fazer uma convenção aqui de, por exemplo, quando o status é igual a 0, é carrinho de compra, quando é 1, ele é uma compra efetivada, a gente pode fazer uma coisa assim, a gente vê isso depois, né? Então tá aí, pessoal, tabela purchase, ok. Vamos agora para a purchase item, que define quais são os itens associados a uma compra, né? Vou botar aqui model purchase item. Esse cara aqui de novo, ó. Vou copiar e colar aqui, pessoal. Hoje eu vou abusar do copiar e colar aqui, olha, ID. E esses dois caras aqui, certo? E aí, um item, ele está associado a uma compra e a um produto, né? Porque ele que viabiliza você mantendo para ele entre product e purchase, certo? Então, esse cara aqui tem um purchase ID, que vai ser uma string, vai ser um db char36, e aqui ele também tem o relacionamento purchase, que é um purchase que a gente acabou de criar, relation, fields é purchase ID e reference é o ID da tabela purchase, certo? Vou pressionar Ctrl Shift X, ele vai completar para mim. E agora o purchase ele passou a ter um array, né,
A cada compra agora tem um array de produtos, né, de itens associados àquela compra, certo? E aí eu vou colocar aqui também no purchase item, né, o produto, né, o product aqui, para dizer qual é o produto associado àquele item daquela compra, né? Então aqui, ó, product ID, vai ser uma string, vou colocar aqui @db.char36 e aqui product, né? Product relation fields vai ser product ID, a chave estrangeira que a gente acabou de criar. Reference vai ser o ID da tabela product, né? Vou pressionar Ctrl Shift T, ele vai completar agora, né, a tabela product com os dados, né, com o outro lado do relacionamento, né? O outro lado do relacionamento aqui, né? Então, o produto, ele pode estar ali em N purchase items, certo? E por isso que é um array aqui, ó. Tá bom, pessoal? Só uma curiosidade. Saiu recentemente a versão 7 do Prisma, tá? Então a gente já está desatualizado aqui, tá? Porque a gente está usando a versão 6 aqui ainda, né? Tá? Saiu a versão 7, que já é incompatível com essa aqui, tá? A gente vai manter a 6 aqui, porque senão a gente vai ter que fazer uma mudança. Eu também nem estudei a 7 aqui ainda. A gente vai manter aqui a 6, mas a 7 acabou de sair aí nas últimas semanas, né? Do Prisma, né? E é isso, pessoal. Assim, tudo na computação é isso. Já viram que é essa dor de cabeça, né? O pessoal não para quieto, né? Tá sempre inventando coisa nova, então tem que mudar para o 7, atualizar as coisas aqui e tudo mais. Aí vamos ver quais são os breaking changes, né? Isso é muito frequente quando você está trabalhando com desenvolvimento, né? Assim, você tem que checar, se você quiser atualizar para a versão 7, você tem que ver, né, de que forma a versão 7 é incompatível com isso que a gente está fazendo aqui, tá? Por exemplo, na versão 7, eu estava vendo, não tem mais essa URL aqui, você tem que colocar essa URL aqui no arquivo separado, olha só. É algumas coisinhas diferentes lá. Mas tá aí, pessoal, já configuramos aqui o nosso banco, nossos modelos, aliás. Agora a gente vai atualizar o banco, né? Vamos atualizar o banco então. Pensar aqui, olha, back-end. E lá no back-end, a gente tinha criado aqui, né, pessoal, olha só, lá no package.json, vou acessar ali até para eu poder lembrar também aqui. Lá no package.json, a gente tinha criado, ó, tá aqui, ó, um script chamado Prisma, que ele executa dentro do container Docker, né, esse comando npx Prisma, certo? Então, ele vai executar do comando npm run Prisma, ele vai executar esse troço aqui dentro ali do container, certo? Por que tem que ser executado dentro do container, pessoal? Por que alguém lembra? Que tem que ser executado dentro do container? O volume é. Volume é, mas esse cara está executando dentro do back-end dev, olha só. Não dentro do container do banco. O fato é que, assim, quando você for dar o CLI aqui, para ele rodar a migration, ele vai precisar ter acesso aos dados de configuração do back-end e do banco, né? E aí, por isso, você precisa rodar de dentro, tá? A gente configurou o nosso back-end para acessar, né, o banco de dados a partir, né, da rede de containers criada pelo Docker Compose, certo? Então, por isso a gente tem que utilizar essa rede, por isso a gente está colocando back-end dev aqui, certo? Tá? Então, aqui, olha, de dentro do back-end, eu vou acessar o banco de dados, tá vendo? Dentro aqui do back-end, vou dar aqui, olha, o comando npm run Prisma para acessar aquele script lá. E aí eu boto o traço para indicar que a partir daqui, o que eu colocar aqui é parâmetro desse comando Prisma aqui. Tá? Ele vai passar aqui, tudo que eu colocar aqui para o comando, para o Prisma ali, tá?
Então, vou botar aqui, ó, migrate, dev, traço name, adição, tabelas, purchase e purchase item. Tá aí, pessoal. Rodou aí. A gente pode até acessar ela aqui agora, olha só. Localhost. Ixi, qual é a porta mesmo, pessoal? Não, do PHP MyAdmin. A 8282. A senha robusta. E agora a gente tem essas duas tabelas novas, olha só. Purchase item, ó. As duas tabelas aí, certo, pessoal? Né, vazias por enquanto, mas a gente vai agora criar rotas para alimentar esses dois caras aí, né? Que eu pensei, pessoal, assim, a gente criar 3 rotas, que eu me programei aqui antes da aula, né? Criar 3 rotas aqui, olha, uma rota para uma rota para incrementar um item no carrinho de compra do usuário. Porque assim, eu quero o seguinte, olha, quando o usuário clicar mais na interface, eu quero rodar um procedimento no back para dizer que esse produto tem um no carrinho de compra. Né? Então, assim, aqui o cara clica em mais, olha só, mais, ó, é isso que o usuário faz, ele incrementa ou decrementa, né? Então, a ideia é, quando o usuário clicar no mais aqui, a gente vai incrementar ali o carrinho de compra que está no banco de dados ali, certo? Tá? Então, a gente vai implementar, né, as rotas para incrementar e decrementar algum item no carrinho. E também vamos criar uma rota que eu tinha pensado mesmo, pessoal. Uma rota para pegar, né? Assim, quando o usuário ele loga na aplicação, ele vai ter acesso, né? Vai acessar uma rota e vai recuperar todo o carrinho de compra daquele usuário, certo? Né? Uma rota, né, para isso. Então foram essas 3 rotas que eu pensei. Seriam necessárias outras rotas, a aplicação não vai ficar completa, mas a gente vai implementar essas 3. Já é um primeiro passo ali para uma loja virtual, né? Então tá, olha só, vamos lá então no nosso Resources e vamos colocar aqui, olha só, agora o Product New Folder, ó, desculpa, Purchase. É dos dois mesmo? Eu vou botar os dois aqui, pessoal. Depois a gente... Certo? Os 2 diretórios aqui, né? E aí vamos começar por aqui, olha só. Vamos começar por aqui. Implementar as rotas para incrementar o item no carrinho de compra, né? O item, né, pessoal? Por isso que é purchase item aqui, né? Incrementar e decrementar ali um item do carrinho de compra do usuário, certo? Então vamos lá. Não sei bem por onde começar não, pessoal, mas vou fazendo aqui, tá? Botar aqui, olha. Já que a gente vai ter, então, alguma rota, né? A gente vai ter as rotas aqui. Eu vou criar aqui o nosso controlador, cara, né? Item. .controller.ts. Vou criar aqui o nosso router. Router.ts. Vou criar aqui nosso service, claro, né? Service.ts. Vamos manter esses 3 aqui por enquanto, depois a gente vê que a gente precisa de mais aqui. Vai precisar também criar um types, né? Coisa assim, né? Então tá, olha só. Vamos começar aqui pelo service, criando as 2 funções que vão acessar o banco, né? E vão incrementar e decrementar ali, né, o item no carrinho de compra, né? Vamos começar por aqui então. Então, olha só, vou importar aqui, olha, como todo service, né? Importar aqui o Prisma Client, né? Vou fazer const Prisma é igual a new Prisma Client.
né? Então, instanciamos o Prisma, já podemos, né, mexer no nosso banco aqui. E vou criar aqui uma função, olha, function, botar aqui, olha, inc, purchase, item. Botar assim, olha, const é igual. E aí está na hora da gente definir o DTO, né, pessoal? Assim, ó, para eu incrementar um item no carrinho de compra de um usuário, eu vou precisar, né, só aqui no nosso negócio aqui, né? Para eu adicionar assim, para adicionar, então atualizar, né, o registro dessa tabela aqui, eu vou precisar saber, olha só, qual é o purchase desse cara, né, qual é a compra, qual é o carrinho de compra, né, qual é o registro aqui associado àquele usuário, né? E vou precisar também, né, do produto, né? Preciso dessas duas informações aqui, né? O produto. O usuário, a gente pega a partir da sessão, né? Assim, quando o usuário está logado, ele tem sessão, então assim, o dado de quem é o usuário está naquela variável rec.session.user, o user ID, não lembro exatamente como é que a gente colocou aqui, eu acho que foi o user ID que a gente colocou, né? Então esse dado de sessão, ele vai vir ali do controlador, a gente já pode colocar esse troço aqui, olha só, user ID, esse dado vai vir do controlador e não da DTO, né? O usuário lá no front-end não vai indicar qual é esse user ID, porque isso está na seção do usuário, certo? Fora isso, a gente também precisa saber qual é o produto, né, que o usuário vai incrementar. Que também é uma string, né? Chave dele aqui. Tá. Então, para acessar, né, para acessar assim, esse cara, né, o registro correto desse cara aqui, o primeiro passo é a gente recuperar o carrinho de compra do usuário que está nessa tabela aqui. Não é isso, pessoal? Né, para você adicionar um item aqui, primeiro você tem que recuperar o carrinho de compra, certo? O que a gente já pode fazer? Ó? A gente pode colocar uma função aqui, chamar uma função aqui, que tenta recuperar, né, a entrada nessa tabela correspondente ao carrinho de compra do usuário, mas se isso não existir, a gente já cria esse troço. Então, assim, digamos que o usuário logou e ele acabou de pressionar ali, por exemplo, o mais ali, né? Assim, um mais aqui, por exemplo, de um dado item, né? Então, assim, nesse momento, o usuário não tem ainda nenhuma compra, né? Nenhum item no carrinho de compra, então não tem a entrada ali ainda naquela tabela, certo? Do carrinho de compra. Então, a gente vai ter que criar, tá? Então, é isso, assim, a gente vai criar, né, o carrinho de compra do usuário quando ele adiciona o primeiro item no carrinho de compra, tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Isso aí já se trata, né, de um outro resource que é o purchase, certo? Então, olha só, aqui, ó, eu vou criar um purchase.service .ts que vai ter essa função que vai criar, né, ou recuperar um carrinho de compra já existente para um dado usuário, certo? Então vamos lá, olha só. De novo, né? Vou precisar importar aqui, olha, o Prisma Client. O Prisma Client. Vou botar aqui const Prisma é igual a new Prisma Client, certo? E aqui eu vou criar uma função, chamar essa função de getCart. Cart, o nome que a gente dá em inglês, né, para carrinho de compra, né? GetCart. E aí, para recuperar o carrinho de compra de um usuário, a gente vai saber que usuário é esse, né? E esse usuário a gente também pega ali do nosso controlador, né, pessoal? A gente vai, assim, isso aqui a gente não é o cliente que vai enviar, não faz parte do MTO, né? Então, assim, o getCart ele vai precisar de dados do usuário que já estão aqui no próprio back-end, né? Vocês vão ver que a gente vai pegar essa informação daqui, ó. A gente tem o user ID aqui, então na hora de chamar getCart, eu vou passar esse user ID para o service que a gente está criando aqui agora, tá? Beleza, pessoal?
Então vamos então recuperar esse cara aqui, ó. E esse cara aqui vai receber o user ID também. User ID, string, beleza. Aí vamos lá, olha. Vou tentar, primeiramente, recuperar o carrinho de compra do usuário. Então vamos fazer isso aqui, ó. Get cart vai ser igual, essa função aqui é a sync, né? A gente vai fazer um acesso ao banco, ao wait, e aí que eu vou botar prisma.purchase.find first, porque só tem um carrinho de compra para cada usuário, certo? O usuário não pode ter dois carrinhos abertos, certo, pessoal? Não pode ter dois carrinhos, né? Ele pode ter várias entradas na tabela purchase, mas só um com status zero. O status zero indica que é o carrinho de compra do usuário, né? Purchase, quando o status é igual a 1, quer dizer que já efetivou aquela compra, já está tudo certo agora. Quando é zero, quer dizer que é o carrinho de compra do usuário, né? Então eu vou fazer isso, olha só, para recuperar aqui, eu vou colocar aqui o where. O user ID vai ser o user ID passado como parâmetro. Beleza, pessoal? Agora o status vai ser 0. Certo? E a gente vai melhorar isso aqui, né? Vou colocar 0 desse jeito aqui, né? Sempre legal a gente faz o seguinte, olha só, aqui, ó, eu vou criar um outro arquivo, ó, e o file purchase.constantes.ts, e aqui eu vou criar as constantes, né, dos status ali, né? A gente vai fazer isso aqui, ó, export type purchase status. Aliás, type não, né, pessoal? A constante, né? Então esse cara aqui vai ser um enum, né? Vai ser um enum, né? E esse enum aqui vai ser 0 quando o status é igual a cart. Desculpa, pessoal. Cart é igual a 0, né? Cart é igual a 0. Concluded. Quando o cara já concluiu a compra, certo? Então, são esses os dois status possíveis ali para, né, o usuário. Ou ele está no carrinho de compra ou a compra foi concluída, né? Então, vou botar aqui, ó, ponto cart. Beleza, pessoal? Estão me acompanhando? Então, ó, isso aqui pode não recuperar nenhum, né? Porque pode ser que o usuário não tenha ainda, né, o carrinho de compra ali. Então, se ele não tiver um, a gente vai precisar criar, né? Conforme a gente já tinha falado, né? Então, vamos criar aqui, olha só, botar aqui, olha, c not cart, né? Se essa função aqui para recuperar o carrinho retornou nulo, né? A gente vai então, né? Eu vou botar let aqui, pessoal, botar let aqui, ó, para a gente poder fazer isso aqui, olha. Cart vai ser igual então a await prisma ponto purchase ponto create, né? E aqui eu vou colocar os dados para a criação desse registro novo aqui. E os registros os dados são esses aqui, olha só, user ID e status. Cart igual a 0. Status é igual a 0, certo? Pronto, pessoal, isso aqui. Né? Então, se esse cara não existia, a gente acabou de criar ele exatamente com esses dados aqui. Né? É um status com igual valor cart, né? Precisa que é um carrinho de compra, né? E vou botar export aqui. E aqui eu vou retornar esse cara, ó. Eu vou retornar esse cara. Vou botar aqui, ó, return cart. E aí a gente já pode indicar, olha só, que esse cara aqui, ele retorna, né, uma promise de purchase. Aí, né, pessoal, né, retorna uma promise de purchase, certo? Se ele vai tentar recuperar o carrinho de compra, se não existir, vai criar. Tá aí, tudo certo com a nossa função, a priori. Tá bom? Então tá aí.
já criamos o carrinho caso não exista. Então, vou botar aqui, olha, const, agora, voltando para aquela função de incrementar um item no carrinho de compra, certo? Então, const cart é igual a get cart, passando o usuário, né, como parâmetro, user ID. Então, tá aí, eu recuperei, né, o carrinho de compra para o usuário, certo? E agora o que a gente vai fazer, olha, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai tentar, né, verificar se já existe uma entrada para esse produto na tabela Purchase Item para esse carrinho de compra. Porque olha só, o usuário, então qual a ideia aqui, ó? Voltando aqui, ó. Ó, por enquanto tá zerado aqui, né? Quer dizer que não tem ainda nenhum item no carrinho de compra para esse produto, certo? Quando o usuário clicar aqui pela primeira vez, esse item vai precisar ser adicionado na tabela, mas quando ele clicar de novo, a quantidade desse item vai ser atualizada, mas o item já está lá já, né? Então, é isso que a gente vai implementar, né? Eu vou tentar recuperar aqui, ó. Eu vou tentar recuperar para ver se já existe o item, né, aqui. Então, vou botar const posts item. E eu vou botar aqui, ó, prisma ponto purchase item ponto foi bem parecido com o outro lá, né? Eu vou ver primeiro se existe. Eu vou botar aqui um where aqui, ó. Vou buscar aqui, olha, onde o o purchase ID vai ser igual a cart ID. Opa, wait aqui. E aqui é sync. Né, pessoal? Eu vou recuperar o item do carrinho de compra, onde o ID do carrinho de compra é igual ao cart, que é o ID do cart que a gente recuperou ali, e o product é o product passado ali, né, como parâmetro, né? Esse cara aqui, né, tá aí. Opa, aqui é product ID, né? Beleza? Esse cara aqui, ó, se você botar o mouse em cima, esse cara aqui ele pode ser. Opa, faltou aqui botar o await, pessoal. Tô esquecendo direto aqui botar o await aqui. Esse aqui, o post exato, ele pode ser, olha só, pode ter esses dados, ou ele pode ser nulo, olha só. Ele pode ser nulo porque pode ser que aquele item não esteja no carrinho de compra ainda, né? Então, se ele não tiver, a gente vai precisar criar ele. A gente vai precisar criar ele, né? Então, eu vou de novo aqui, ó, colocar let aqui, ó, igual eu fiz no outro, ó, botar let aqui, para a gente poder atualizar ele. E eu falei isso aqui, olha, se not purchase item, né? Nesse caso a gente vai criar esse cara, olha só. Vou botar aqui, olha, botar aqui await, botar aqui, ó, purchase item, vai ser igual a await prisma.purchase item ponto create, passando para esse cara esses dados aqui, olha só, né? Essa compra e esse produto. Beleza, pessoal? E aí tá faltando só uma coisa que tá faltando aqui agora, pra gente adicionar aqui a outra propriedade aqui. O cara acabou de adicionar um item no carrinho de compra ali, né? Qual é a quantidade de itens desse produto? É um, certo? Exatamente, né? É isso, né, pessoal? Assim, o cara tá aqui, né? Para adicionar um item no carrinho de compra, ele clica aqui no mais, ó. Né? Vai ficar no mais, aí vai ser a quantidade 1, certo? Vamos botar aqui, ó. Esse cara aqui não. Eu esqueci, pessoal, de colocar isso no business quantity ali. Foi?
esqueci de colocar o quantity aqui, ó. Adicionado, então. E aí a gente vai precisar atualizar aqui o Prisma, né? Eita, pessoal, pressionei Enter sem querer, ó. Ficou zoado a minha mensagem ali, mas eu acho que ele atualizou aqui, né? Pressionei Enter sem querer aqui, mas já foi já. Então vamos voltar lá, fechar esse cara aqui. Vamos ver se agora ele aceita aqui, ó. Aceitou. Então tá aí, ó. Quantity 0, certo? Beleza, pessoal? Então tá aí, ó. Criamos, né, o item no carrinho de compra. Caso o item já não estivesse lá, mas caso ele estivesse lá, ele vai cair nesse else aqui. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar, né, atualizar a quantidade só, né? Incrementar a quantidade, pode falar. O que é? Opa, quantidade 1 é. Isso. Valeu, Micael. Quantidade 1. Tá. Se já existir, a gente vai só incrementar esse cara, certo? Então, pessoal, olha só. Existe um atalho ali pro Prisma, que eu não estou lembrando aqui qual que é. É um comandinho que você dá que ele permite você criar ou atualizar caso não exista, caso exista, tá? Ele verifica assim, se um cara com aquele ID já existe, se não existir ele cria, se não ele atualiza, tá? Mas eu não... Eu acho que é upcert, eu acho o nome do comando, mas eu não tenho muita familiaridade com ele, não. Então, assim, teria uma forma melhor de fazer isso aqui, tá? Do que você fazer um create e um update aqui, tá? Mas vamos lá, olha só. Else, então eu vou, ó. Vou dar Ctrl C aqui, ó. Ctrl C aqui. E vou dar Ctrl V aqui, né? E a ideia agora é a gente, né, fazer o update. Fazer o update. Vamos atualizar where. Where ID, né? Where ID é igual a purchase item ponto ID, né, pessoal? Estou recuperando, né? Estou recuperando, né, o purchase item, cujo ID é esse que eu recuperei lá em cima, né? Que assim, se ele não caiu, o que quer dizer que esse cara existe, né? Ele tá lá, né? Eu já tenho acesso ao ID dele a partir desse cara aqui, né? Então tá aí, ó. Então eu vou atualizar e aqui, ao invés de quantity for igual a 1, eu vou colocar igual a esse cara aqui, ó. Purchase item ponto quantity mais 1. Beleza, pessoal? Tem outra forma melhor de fazer isso aqui também, olha. Deixa eu ver se eu lembro aqui qual que é. Eu não sei se é isso aqui não, pessoal, mas eu acho que, ó, é um atalho aqui para você incrementar esse cara aqui em 1, olha só. Vamos deixar assim, se não for a gente muda depois. Mas tá aí, pessoal, deu para entender a nossa função? Deu para entender? Tá? Incrementou, né? Se não existiu, criou. E agora vamos implementar a função deck aqui, né? A função deck purchase item, ela vai ter um comportamento um pouco diferente, né? Que vai ser? Olha só. A gente vai primeiro recuperar o cara, né? Nessa função, né? Que é essa função nova, né? A gente vai recuperar ele. Se a quantidade for igual a 1, a gente vai deletar ele da tabela. Se a quantidade for maior que 1, a gente só decrementa. Deu para entender? Ó, vou botar export logo aqui, export. Então, pessoal, eu vou copiar e colar aqui, ó.
Tá bom? Copiar e colar esse cara aqui todinho. E vamos só mudar aqui o que é necessário para o que a gente quer fazer. Então, ó, recuperei o item. Recuperei o item. Ó, e eu vou partir do pressuposto de que a gente pode sempre fazer um tratamento de erro aqui, mas assim, você está acreditando que aquele cara tá no carrinho de compra. Você não teria nem sinal de menos para ele ficar ali, né? Então, assim, o que eu vou fazer, olha só. Então, isso aqui não vai ser verdade, né? Olha só, olha só. Se a quantidade desse cara for igual a 1, aí eu vou fazer isso aqui, pessoal, olha só. Se not purchase item. Então, eu vou botar aqui, olha, para disparar um erro. O produto deve estar no carrinho de compra. Beleza? Né? Então, assim, tratamento de erro aqui, né? Vocês que já estudaram tratamento de erro por aí, vocês estão vendo que eu estou fazendo avanço aqui, né, pessoal? Estou usando simplificações aqui, né? Se bem que aqui tá razoável, né? Aqui tá razoável da forma como eu fiz aqui. Tá, então eu posso tirar essa interrogação aqui, porque eu sei agora que se caiu nessa linha, né? Esse cara aqui, ele existe, né? O fato é que eu não posso decrementar um cara que não está no carrinho de compra, né? Então você tem que disparar um erro, porque, né, para o cara chegar aqui e ficar no menos, né? É porque ele clicou no mais antes, né? Você adicionou mais, criou no mais, esse item foi criado no carrinho de compra, então eu posso pressupor que quando o cara cria no menos, o item já está lá e por isso estou disparando aquele erro lá, né? Quando a quantidade for igual a 1, o que eu vou fazer, ó? Eu vou deletar, eu vou botar aquela de create por delete, olha só, delete. E aqui eu vou colocar o where, ó. Where. Não, where id é igual a push. Não precisa desse cara aqui. id é igual a purchase item.id. Não é isso, pessoal? Tô deletando esse cara, ó. Eu recuperei ele aqui em cima. Nessa quantidade for igual a 1 e eu estou decrementando, eu deleto ele. Não tem mais porque ele está no carrinho de compra, não vou precisar atualizar ali para 0, né? Não faz sentido, né? Então a gente deleta esse cara aí. Se não, nessa quantidade for maior que 1, né? Nesse caso a gente vai atualizar, olha só, o update, ó, já está lá já. E nesse caso a gente vai decrementar, decrementar em 1, ó. Pronto, pessoal, tá aí nossa funçãozinha aí. Faz o que a gente precisa. O que tá reclamando aqui? Aqui não tem. Eu posso botar const. Pronto, pessoal. Acho que é isso. Bom, depois a gente testa aí e vê se tá tudo certo aqui. Mas tá aí. Então, fizemos o nosso service. Vamos então agora criar o nosso controlador aqui, né? Criar ele aqui rapidinho. Chamando essas duas funções ali, né? Então vamos lá. Nosso controlador vai ter só duas funções. Vou botar aqui, ó, de novo, né? O rec, request. É bom que essa aula vai ficar gravada. Essa aula aqui é uma passada no back-end aí, né? Para quem ainda não concluiu o back-end, porque eu tenho certeza que todo mundo já concluiu já, né, pessoal? Né? Porque, assim, a entrega desse trabalho é daqui a algumas semanas, né? Daqui a umas 2 semanas. No final do período tá aí, né, pessoal? Vocês estão cientes, né? Eu espero que vocês estejam cientes disso aí, tá? Vou botar aqui, ó, res response. E aí que eu vou colocar sync. E aqui botar, olha, ixi, como é que eu boto? Criar nome para as coisas sempre é a pior parte aqui, né?
Ah, isso aqui não, né? Chama esse cara de ink só. Resolve. Tá aí, as duas funções do nosso controlador. E aí vamos lá, pessoal. Vamos implementar primeiro o ink aqui. Bem, o que esse cara vai receber de DTO, pessoal? Que dados vão ser necessários a gente enviar do front-end para o back para a gente poder incrementar um produto? O usuário já falei que não precisa porque isso aqui está tá no dado de sessão do back-end, né? Eu preciso saber só o produto, né? É só o produto mesmo, né? Tanto que aqui, né, a gente tá utilizando só, né, o user ID que está na seção e o produto, ó, né? Então, assim, para incrementar um produto, eu só preciso saber a informação de qual é o produto que vai ser incrementado, certo? Então, a gente pode fazer assim, olha. A gente pode, né, pessoal? Vamos criar aqui, olha. Fazer tudo certinho aqui, né? Criar um item aqui, olha, new file, purchase, item.types.ts. E aqui vamos criar, olha só, export type, botar, olha só, ink DTO é igual a pic deu branco aqui agora, pessoal. Como é que é o pic mesmo, hein? Aqui eu vou colocar, né, confundindo aqui. E aqui, product. Ah, tá aqui, ó. Product ID. Certo, pessoal? Então, o type. Para eu incrementar o produto, eu tenho que saber só, né, qual é o ID do produto, né? Então, tá aí, ó. Então, vou botar aqui, ó. Const. Esse dado vai estar no body da requisição, certo, pessoal? Né? Para você incrementar um produto, você vai precisar fazer uma requisição post, né? Porque você está mexendo no banco. E aí, esse cara vai ter um body. E o body vai ter só o produto, né? O ID do produto, né? Então, bota aqui, ó. Product ID. E esse cara aqui vai ser igual a rec.body as ink DTO. Certo? E aqui você está indicando que rec.body, a única coisa que ele tem é o product ID, né? Tá. E a gente pode fazer isso aqui, olha, const user ID é igual a rec.session. E daqui, olha, user ID. Então, a gente tem o ID de usuário na seção do usuário, né? Então, a gente tem acesso às duas informações que a gente precisa para incrementar o item no carrinho de compra do usuário. Então, vamos botar aqui, ó, um try aqui, olha, para tentar incrementar aqui. Chamar aqui direto, pessoal, int purchase item, passando, no caso, né, o user ID e o product ID. Esse cara aqui tem await. Esse user ID aqui, ó, esse user ID aqui, ele pode ser indefinido se o usuário não tiver logado, certo? Essa função só pode chamar se o usuário tiver logado, certo? O cara não pode incrementar no banco de dados, a não ser no local storage, se ele não tiver logado. Então, faz isso aqui, pessoal, olha só. Se not user ID,
Então, nesse caso, eu vou disparar uma exceção aqui, ó, para indicar que o usuário precisa estar logado para ele poder, né, acessar essa função, né? Tá bom? Aí saiu o erro dali, né? Porque isso aqui não podia ser undefined, né? Então, pessoal, então assim, se o usuário conseguir incrementar, né, o item no carrinho de compra, a gente responde o usuário ali, dá um raise aqui, ó, raise.json, e eu só vou botar só um ok para ele. Espera que eu mando aqui. Ah, ele não tá pegando o response direito aqui, ó. Certo, pessoal? Vê o seguinte, ó, se der algum erro no incremento na linha 11, ele vai pro cat e não vai executar a linha 12, certo, pessoal? Né? Extrair é isso, né? Ele não executa a linha seguinte se a anterior deu erro, certo? Então aqui eu vou dar meu tratamento de erro bem fuleiro aqui. Eu confesso que está fuleiro, isso aqui a gente podia ter melhorado bastante aqui. E aqui eu vou dar um retorno para indicar para o usuário que deu algum erro aqui, né? Vou botar aqui, ó. A reason phrase. Aliás, pessoal, a gente pode fazer melhor aqui também. Opa, aqui é status code, né? Acho que a gente pode fazer o seguinte, pessoal, ao invés de disparar um erro aqui, ó, né, a gente pode fazer bem melhor, né? A gente pode retornar aqui para o usuário, sendo que ele não tem opção, ele não tem autorização, né, ó, unauthorized, certo? Né, bem melhor, né? Assim, o usuário tem que estar logado para ele poder, né, fazer isso, tá bom? Aí não tem mais o erro lá, né? Ah, é isso, né, pessoal? Esqueci alguma coisa? Ó, isso aqui podia ser bem melhor, tá, pessoal? Né? Podia ter colocado aqui alguns tipos aí do prisma e tudo mais, mas vou deixar assim mesmo. E vamos aqui, isso aqui a nossa solução aqui é mais didática, né, pessoal? Isso aqui a gente vai implementar uma loja virtual completa, né, com todos os detalhezinhos, né? Uma solução didática para a gente ter uma experiência aqui de desenvolvimento web, né? Então, ó, eu vou copiar e colar esse cara aqui, tá? Ctrl C, aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu vou chamar esse cara aqui de deck e chamar a função deck aqui, ó. Que vai ser importada. Pronto, isso aí, ó. Função enc e função deck já estão prontas já. Tá, vamos lá agora pro nosso roteador. Caraca, só né, a gente inventou coisa pra caramba aqui já, né, pessoal? Import, vamos lá, o nosso roteador, router, from, express, const router é igual a router. E aí o router vai ter, então, duas funções. router.post, né? E aqui eu vou botar posts, aí tem controller, ponto alguma coisa. Esse cara aqui, olha, vai ter a rota /inc, rota /inc e vai chamar a função inc. E esse cara aqui vai ter a rota /deck
e vai chamar a rota DEC. E aqui eu vou exportar, export default router. Deixa eu fechar o cara sem querer. Bem, exportei aqui ele. E agora a gente vai lá para o roteador principal da aplicação. Né? O nossa aplicação tem um roteador principal, que é esse cara aqui. Né? O que esse troço aqui? Vou dar Ctrl C, Ctrl V para duplicar aqui. E aqui eu vou clicar aqui. Vou pressionar em Alt. Clicar aqui. E aí vou deletar. Opa, deletei mais do que precisava. Purchase item. Né, olha, importei o roteador. E agora vou dar Ctrl C, Ctrl V para duplicar a linha. E aqui, vou cair em Alpha aqui. Alt, Alpha, Delete, Purchase, Item, Router. Tá, pessoal? Então, acabamos de adicionar essa rota aqui, né? Então, a rota para incrementar é Purchase Item barra Inc. Né? E para decrementar a Purchase Item barra Deck, né? Tá bom? Bem, antes da gente testar, pessoal, eu já vou adicionar aqui a rota. A rota que vai recuperar um carrinho que já existe, tá? Acho que a gente já pode mexer no front-end, né? Vou mexer no front-end primeiro, antes da gente fazer isso, então. Aqui no front, pessoal, ó, a gente vai precisar mexer aqui no Cart Provider, né? O Cart Provider, aqui, ó, tá vendo? Eu já tenho aqui ó, a função Deck Cart Product, né? Que era para ter colocado nomes coerentes, né, nos dois, né, no Deck e no front, mas depois a gente pode ajeitar isso aí. Mas tá aqui ó, a função Deck e a função Inc, né? Função Inc aqui em cima, né? Olha só. É, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos testar direto essa função aqui. Eu vou logar aqui primeiro. Deixa eu ver aqui e-mail. Ó, tô logado aqui, certo? Tô logado. E segundo as nossas regras, quando o usuário está logado, ele clica em mais, ele deve atualizar o back-end, né? Com essa informação, certo, pessoal? Na próxima aula, eu vou mostrar como é que a gente. Eu devia ter mostrado nessa aula logo, mas na próxima aula eu vou mostrar como é que a gente vai fazer para atualizar no local storage quando o usuário não estiver logado. Vamos fazer isso na aula de quinta-feira, tá? Vamos tentar ver, então, como é que a gente chama ali, né, a função que a gente implementou no back-end quando o cara clicar aqui em mais, né? Por enquanto tá assim, né, pessoal? Incrementei aqui 2, né? Mas eu dou um Ctrl R e eu perco tudo, porque não salvei esse 2 em lugar nenhum. Mas para o usuário logado, a ideia é a gente salvar esses dados no back-end. É por isso que a gente implementou as duas funções, né, que a gente acabou de implementar agora, né? Tá, então vamos ver como é que a gente salva no banco de dados esse troço.
vamos lá. Deixa eu pensar aqui, pessoal, rapidinho aqui. Logado. Tá, olha só, o que eu vou fazer, olha. Para incrementar, né? Sim, para incrementar. Eu vou chamar aquela rota que a gente acabou de criar lá no nosso back-end, né? Vou botar aqui um try, olha só, pessoal, vou botar um try aqui. E aí vamos utilizar o nossa API que a gente criou, né? Que está lá no útil, certo? E essa API aqui que usa o Axis, né, pessoal? Falei sobre o Axis aí ó, numa aula anterior. Aqui eu vou botar, olha, ponto .post. E o Axis é muito mais simples do que o fetch ali do JavaScript, né? Aqui eu boto qual é a rota que a gente quer acessar. A rota é product, opa, desculpa, purchase item barra inc. Essa aqui é a rota. A outra informação que a gente vai adicionar aqui é o body, ó. O body no caso é product ID, que está sendo passado como parâmetro aqui, ó, né, nessa chamada aqui, né? Product ID. Então, usando o Axis, o primeiro parâmetro aqui é a rota, depois o body, né? E esse cara já faz o incremento já, tá? Esse cara já faz o incremento. E aí eu vou colocar, olha só, aqui, ó, um await e colocar sync aqui. Certo? Beleza, pessoal? Tem só uma questão aqui, ó. É que eu vou botar o catzinho aqui, ó. Do jeito que eu fiz aqui, do jeito que eu fiz aqui, não é o ideal, porque eu fiz aqui o que a gente chama de requisição otimista, né? Requisição otimista é aquela que você tem uma certa garantia de que essa rota aqui ela vai dar certo. Por que, pessoal, que é otimista? Otimista. Porque eu estou fazendo aqui uma rota, né, no acesso ao back-end para incrementar o item e não importa se eu conseguir ou não, eu vou incrementar no front-end. O front-end ele vai incrementar, ó, né? Então, tá vendo como é otimista? Né? Porque se der algum erro aqui no back-end, eu mesmo assim estou incrementando no front, né? Assim não é o ideal, tá, pessoal? O ideal seria a gente colocar isso aqui, ó. A gente até pode botar, né? A gente pode tirar esse await e colocar esse no bem ali. E a gente faz. Ou não, pessoal, tem uma forma melhor aqui. O fato é, a gente só pode executar esse troço aqui se isso aqui funcionar, né? Mas eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu posso dar um return aqui, né, pessoal? Return. Se cair no catch, é porque deu erro. E aí ele retorna da função e não executa esse cara aqui. Né? Né? Então é isso. Então não tá mais otimista agora, né? Ele tenta acessar aqui. Deu erro, vai cair no return ali, vai sair da função, não vai incrementar aqui o estado. O estado, né? Né, pessoal? É isso, né? Então tá aí, vamos lá, vamos testar aqui, vamos fazer a mesma coisa agora com o deck, né? Ó, vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl C aqui, e lá no deck vou dar um Ctrl V, colocando a sync aqui, e aqui eu vou chamar a função deck. Tá aí, ó. Vamos ver aqui, né, pessoal? Com certeza eu errei algum ponto aqui, né? E vocês muitas vezes veem meu erro e não avisam também, né? Mas vamos lá, olha só, clicar em mais aqui. Ah, não deu erro, né? Olha, pessoal, ele adicionou um cara aqui, né?
Que é? Quantidade de uma. Vamos aqui de novo, olha só, botar mais aqui, ó, mais aqui, ó. Vamos ver agora se atualiza para 2. Cara, é raro você estar de primeiro, pessoal. E eu falei para vocês no começo da aula que eu não tinha dormido bem, que eu ia, né, dar o enduro sem conseguir. Mas tá aí, pessoal, atualizou aqui o 2 aqui, ó. Ó, vamos agora tentar o decrementar, ó. Menos. Ó, decrementou. E agora vamos ver se ele apaga o registro. Ó, botar menos aqui, ó, virou 0. Aí tem que ter apagado o registro, né? Apagou, pessoal. Apagou. Mas vocês estão testemunhando que isso é raro, né? Você tá de primeiro assim, né? Tá aí, pessoal, apagou. É, é... Agora, olha só o que acontece, né? Eu vou aqui, olha, colocar mais 3 aqui, ó, mais 3, né? Se eu der um Ctrl R, eu perdi a informação. E agora, né, o meu back-end está lá com 3, ó, com 3. E aqui está com 0, olha só. Né, porque eu dei Ctrl R. O que acontece? Quando você dá um Ctrl R, você precisa acessar o back-end e recuperar todo o carrinho de compra. E atualizar aqui as quantidades de acordo com o que tiver lá, né? E aí vamos fazer isso aqui então. Então é isso, né? A gente vai precisar então criar uma rota lá no nosso back-end que recupera os itens do carrinho de compra do usuário. Né? E aí, sempre que a gente acessar aqui pela primeira vez a aplicação, né, usando o User Effect, né, com o array de dependências vazio, a gente vai recuperar, né, quais são os itens que estão no banco de dados do usuário ali. Né? Então vamos lá para o nosso back-end de novo. Vamos lá para o nosso back-end. Aqui no back-end, agora a gente vai trabalhar agora com o Resource Purchase, certo? Não é mais o item, né? É aqui, ó. Então, aqui a gente vai precisar então criar aqui no Service uma outra função, porque esse cara aqui, olha, ele recupera o registro de purchase, né? A gente quer agora recuperar os itens que estão no carrinho de compra, certo? Os itens do carrinho de compra, né? Ah, eu acho mais adequado colocar ele em pushes. Vou deixar por enquanto aqui, tá? Vou botar aqui, ó, const get cart items. E aqui, eu só vou precisar saber assim, qual é o user ID, né, desse cara, né? User ID. E essa informação vai ser enviada pelo controlador, né? Vou botar aqui string, né? Só user ID. Tá. Primeiro passo aqui é a gente recuperar, né, o carrinho de compra do usuário, né? Poxa, certo? Aliás, a gente pode até usar essa função aqui direto, né, pessoal? Foi isso aqui, ó. Chamar esse cara aqui, ó, direto assim, ó. Constcart é igual a wait, vou dar o async ali, getCart e user ID. Vou botar aqui, né, async. Tá aí. Então já temos ali, já até criamos carrinho de compra ali para o usuário caso não exista, né? Essa função aqui, pessoal, ela vai recuperar uma promise de purchase items, né? A gente vai recuperar um array ali, certo? Um array de itens de carrinho de compra, certo? Né? Com as suas respectivas quantidades ali, né? Então é isso que a gente vai recuperar. Então vamos lá, ó.
É, const prisma ponto purchase item ponto find, né? Find many, aliás, né? Pode operar vários. E aqui eu vou colocar um where. Where purchase ID, opa, purchase ID é igual a cart.id. Pronto. Acho que é só isso, né? Vou recuperar todos os itens dessa tabela, cujo purchase ID é esse cara ali. Né? Vai recuperar tudo, né? E aqui está recuperando exatamente um array aqui de um array de purchase item, né? O ideal, pessoal, o ideal aqui, você vê o seguinte, olha só o que a gente vai recuperar para o usuário aqui, né? A gente vai recuperar para o usuário uma listagem de purchase items, mas a gente vai enviar para o front-end uma série de dados que são desnecessários, né? O usuário precisa saber, por exemplo, create at, update at, desses registros, né? E aí, é muito comum a gente utilizar um mapper. Assim, é muito comum a gente, no nosso back-end, a gente usar um mecanismo de mapper, né? E tem várias soluções para isso, para mapear uma saída do banco para um DTO, tá? A gente pode criar um DTO, né? Assim, só com as informações que a gente precisa, que é o ID do produto com suas quantidades, só isso que a gente precisa, né? Só o ID do produto com suas quantidades a gente precisa. E aí a gente faz um mapeamento, né, do retorno do banco de dados para um DTO mais simples, tá? Mas isso aqui vai ficar assim, nem todo mundo gosta de usar mapper. Eu sou uma das pessoas que não gostam muito, na verdade, né, mas tem essa solução, tá? Porque o mapper, assim, as soluções que eu já encontrei, elas são funções muito verbosas, você precisa fazer um monte de configurações, e eu não gosto muito. Mas, assim, saiba que existem soluções assim, tá? Para mapear saída do banco para um DTO, aí você envia para o fonte só para o DTO. A gente podia fazer isso também aqui, né? Fazer isso na mão, mas eu vou deixar para fazer isso aí lá no front-end mesmo, pelo menos por enquanto. Então, olha só, eu vou exportar esse cara aqui, ó, dar um export aqui. Então, vamos lá agora criar o nosso controlador aqui. Nosso controlador. Nosso controlador. E o nosso roteador, né? O controlador vai ter só uma função. Vai ter só uma função aqui. Vai ser igual a rec request raise response. Esse cara, ele não tem nenhum body mesmo, porque esse cara aqui é um get, né, pessoal? Eu vou recuperar informações ali, né? Não tem get, não tem body, né? Então, só a única coisa que eu preciso passar para aquela função que a gente acabou de criar é a user ID. Na user ID a gente pega da sessão, né? Então, vou botar aqui, ó, const user ID é igual a rec.session.useid. Se esse cara não tiver logado, ele não vai ter cart no banco de dados, certo? Porque a gente já definiu que o cara não logado, os dados que a gente compra ficam no local storage, a gente vai fazer isso na próxima aula.
Então, foi isso aqui, olha. C not user ID. Então, vou botar aqui return res.status. Vou indicar para ele que ele não tem autorização unauthorized reason phrase ponto unauthorized. Então tá aí, né? Se o cara não tiver permissão, não vai seguir. E aí vamos lá botar o try aqui. Try. Botar aqui, ó, const. Que nome que eu dou pessoal? Botar user cart aqui. Await. Aqui a sync. Aqui get cart, né? Passando só o user ID, passando só esse dado aqui. E se não conseguir, a gente vai só dar um console.log no erro. E essa aqui é uma das partes mais feias da aplicação, tá, pessoal? Esse tratamento de erro que a gente está fazendo aqui, né? Tá, não, calma aí. Aqui ainda precisa recuperar para o usuário res.status code. Isso aqui nem seria necessário, porque por padrão, quando você não coloca status retornado é 200, tá? Então nem precisaria fazer isso aqui. O que precisa mesmo é do JSON aqui, né? JSON. E aqui eu vou enviar para o usuário e o user cart dele, né? O user cart dele eu vou enviar para o usuário, certo? Então tá aí, pessoal. Então vamos dar lá export default nesse cara. Export default nesse cara aqui. E aí vamos criar lá no nosso roteador. Const router from express. Opa, import, né? Const router é igual a router. Router ponto é um get, né? Eu quero pegar dado. Vou chamar essa rota aqui de barra cart. E aqui pushes controller ponto cart. Export default router. Só uma rota, né, pessoal? Aqui seria legal a gente colocar outras rotas também, né? Assim, como eu falei para vocês, né? A nossa aplicação ela vai ficar no final das contas meio bugada, né? Porque, né, quando o usuário ele não está logado, aí ele loga, o que vai acontecer com os itens de carrinho de compra que ele colocou no local storage? O ideal seria a gente salvar isso no banco, né? Mas a gente teria que fazer o contrário também, né? Por exemplo, o usuário desloga, eu ia precisar salvar no local storage os itens que ele adicionou no carrinho de compra. Mas isso eu não vou fazer, tá, pessoal? Eu quero logo encerrar logo o conteúdo para vocês, assim, liberar vocês e vocês, né, terminarem a implementação, né? Tá, então só falta que a gente ir aqui no roteador e adicionar esse cara novo aqui. Então vamos lá, Ctrl C, Ctrl V, duplica aqui. Aí a gente clica aqui, aperta o Alt, aqui, Delete, Ctrl C, Ctrl V, apaga esse troço e apaga esse troço aqui também. E tá aí, olha, adicionamos o purchase, essa rota aqui na nossa aplicação. Beleza, pessoal? Vocês estão me acompanhando, pessoal? Então,
Então, a única coisa que eu vou fazer aqui agora vai ser recuperar esse troço no front-end, né? Vamos lá, no nosso provider. Nosso provider aqui. O que eu vou fazer, ó? Eu tenho esse status, esse state aqui, né, pessoal? Esse state aqui, ó. O meu carrinho de compra é definido por essa variável aqui, olha. Que é um context, né? Está sendo compartilhado em toda a aplicação, né? E a ideia é a seguinte, olha só. Né, quando o usuário ele acessar a aplicação, eu vou ver se esse usuário está logado. Se ele tiver logado, eu vou fazer um get para pegar o carrinho de compra dele no back-end, certo? Então, para eu saber se o usuário está logado, olha só, vamos só checar uma coisa aqui, pessoal, que eu não esqueci como é que eu fiz aqui, ó. Vamos só ver aqui, ó. Lá no nosso layout, tá vendo? Olha só, no nosso layout, a gente colocou Auth Provider antes do Cart Provider, tá vendo? E é esse cara aqui que diz se o usuário está logado ou não. Então, eu consigo acessar a informação de contexto do usuário aqui, ó. A partir daqui, eu consigo acessar os dados desse provider aqui, certo? Então, isso quer dizer que dentro ali do Cart Provider, a gente pode fazer isso aqui, ó. Const user é igual a use context a partir de auth context. Tá vendo? Né, esse cara aqui é o dado do usuário. Né? São informações compartilhadas, né, por esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui tem o status user, que eu compartilho ali para toda a aplicação. Né? Tá ali, ó. Então, como ele está sendo compartilhado via contexto, eu consigo acessar ali daqui. E esse cara aqui, ele tem dados de sessão do usuário ou ele é nulo, tá vendo? Se ele for nulo, quer dizer que o usuário não está logado. Né? Não tem ninguém logado aí no front-end, certo? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou adicionar aqui, olha, use effect. E vou botar aqui, olha, se usuário. Aliás, esse cara tem que estar aqui também. Se o usuário está logado, se ele está logado, eu vou acessar, né, os itens do carrinho de compra, né, a partir daquele endpoint que a gente acabou de criar aqui, né? Então vamos lá, só botar aqui, olha, api.get, passando, bota aqui, olha, constcart, opa, na verdade não, pessoal, peraí. Fazer diferente, vou botar aqui, ó, api.get, e aqui eu vou botar purchase /cart, né? Certo? Esse cara aqui é uma promessa, né? Pessoal, eu não posso colocar o wait aqui, tá? Dentro de um use effect, não, cada função aqui não pode ser async, tá? Então é melhor você fazer dessa forma aqui, olha, colocar um den aqui, tá? Den aqui, tá? Para cascatear nessa promise aí. E aqui você bota a raise, que vai ser a resposta. E aí, os dados enviados no back-end vai ser res.data. Res.data, tá? A res.data são os dados enviados do back-end para a gente. E aí, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar aqui, olha só, Aliás, eu vou criar aqui não, pessoal. Eu vou criar aqui, ó.
Na aula que vem, a gente vai ter uma página de carrinho de compra que a gente vai criar na quinta-feira. Então, eu vou criar já aqui, olha só, new folder cart. A gente vai explorar mais esse diretório aqui na próxima aula ali. Cart. E aqui eu vou criar, então, olha, um cart.types para a gente, né, colocar o tipo de dado que vai estar vindo do back-end ali, né? Então, eu vou botar assim, ó, cart.types.ts, tá? E aqui eu vou dizer qual é o DTO, né? Assim, quais são os dados que estão chegando ali do back-end, né? E aí vamos acessar aqui o back-end novo para a gente pegar que dados é esse, ó. Eu vou lá então no Resource, ó. No Resources aqui. Vou acessar aqui Purchase. Vou pegar aqui no Service mesmo, né? Tá aqui, olha só. O que o back-end vai enviar vai ser um array de um vetor de um objeto desse tipo aqui, ó. Né, pessoal? Certo? Né? O nosso back-end está enviando aqui, né, um array de purchase item, certo? Então é isso que o front-end vai receber, certo? Então o que eu quero colocar aqui é isso, ó. Tá aqui export cart DTO vai ser igual a na verdade eu vou fazer diferente aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui, olha, cart item tem esses dados aqui, né? E aí eu vou colocar aqui export type cart DTO que vai ser igual a um array disso aqui. Beleza, pessoal? Né? Criei dois tipos aqui e o que a gente vai receber do back-end vai ser, né, um array desse troço aqui. Certo? Vai ser o cart DTO, né? Então, salvei aqui. Só para dizer, olha só, aqui, ó. Só para fazer o seguinte, ó. Vai ser, ó, const cart, que é do tipo cart DTO, né? Esse cara aqui vai receber race.data. Então agora eu já sei qual é o formato de cart, né? Que está lá no cart DTO, certo? Como é que a gente vai fazer aqui, hein, pessoal? Esse cara, olha só, o nosso estado aqui, ele é um record string number, tá vendo? Ele é basicamente um objeto onde a chave é o ID do produto e o valor daquela chave é a quantidade daquele produto no carrinho de compra, certo? Você vai precisar transformar, olha só, aquele DTO nesse formato aqui, né? Você vai precisar fazer isso, né? Cara, eu sei que a API de objeto e array daria para ser utilizada aqui, mas eu. Isso dá para fazer na mão. Isso dá para fazer na mão. Ó, criei um array vazio. Criei um array vazio. Eu vou fazer o seguinte, olha, cart ponto for each. Para cada item do meu cart, eu vou adicionar em cart state, o i.product ID, né? O ID do produto vai ser igual a i.quantity. Não é isso, pessoal? Quem está reclamando aqui?
Parte item. Quem tá reclamando aqui, cara? Não entendi não. Cart state. Enfim, aqui é bom colocar, né, que esse formato aqui faltou fazer isso aqui, ó. Colocar aquele formato ali, né? Quem tá reclamando do TypeScript aqui, né? Vou dizer o formato desse cara é esse aqui, ó. Tá aí. Então tá aqui, ó. Né, tô fazendo isso, né? Tô colocando desse jeito aqui, cart state. E aqui no final eu vou colocar isso aqui, ó. Fetch card products é igual a cart state. Beleza, pessoal? Né, eu recuperei aqui, né? Gerei um cara com esse formato a partir dos dados que estão vindo do back-end. Eu acho que é isso, pessoal. Vou testar aqui. Ó, tá dando erro aqui já. Vamos ver que erro é esse aqui. Cart is not a function? Cart for each is not a function? Por quê? Uma besteira aqui? Pam, pam. O que eu fiz de errado aqui, pessoal? Deve estar dando erro aqui, né? Deixa eu imprimir esse cara aqui. Console.log. Aí tá recuperando o item só, não tá recuperando um array, é? Ah, foi? Pô, cara, verdade. Aí, pô, eu tava recuperando só o produto mesmo. Vamos ver agora se vai. Agora recuperou aqui um array, né? Beleza. Beleza. E olha só quem tá aqui, pessoal. Olha o 3 ali, ó. Vou pressionar aqui, olha. Ctrl R. Ó, o 3 ali sendo atualizado. Tá vendo? Então, ó, eu vou mudar aqui agora. Vou mudar aqui, por exemplo, agora, para menos, ó. Aí atualizou no banco, né? Colocou 2 ali. Vou dar Ctrl R, tá ali 2, ó. Então ele está salvando no banco de dados, está recuperando aqui. Beleza, pessoal? A gente avançou bem mais do que eu imaginava nessa aula. Então tá aí, olha só, na próxima aula o que a gente vai fazer? A gente vai ver o que vai acontecer quando o usuário estiver deslogado. Então, quando ele estiver deslogado, a gente vai salvar no local storage, a gente faz isso rapidinho, que o local storage é bem fácil de entender. E aí vamos criar uma página de carrinho de compra ali, só com os itens que tem mais de um elemento ali no carrinho de compra. Isso a gente faz rapidinho também. A próxima aula vai ser até rápido, então. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, vou parar a gravação aqui.